As decisões de vidas passadas influenciam as escolhas da vida presente. Aqui também estarei respondendo a uma amiga que quer permanecer anônima. Aí já entra a questão da escolha, porque alguns acham que decidiram regras sociais. Só que uma coisa é decisão, tá? Decisão da etimologia vem de sem cortes, então nada que é relativo pode decidir nada, porque a relatividade é um corte no absoluto. E escolha, escolher, né? Escolher, que é colher depois de uma decisão pronta. Você pode seguir as regras da decisão pronta, né? Ou não seguir. Só isso que você pode escolher. Decidir você não pode. Por quê? Porque criaria mais limitância dentro de um universo com limites. Ok? O próprio universo físico, ele é limitado. Ele é minúsculo perto de toda a realidade. Então aqui eu vou começar primeiro pelo título, né? Decisão de vidas passadas. Vejam que vida é uma coisa, existência é outra. Existência são múltiplas manifestações de vida. Agora, a vida mesmo é consciência. Então, o que foi decidido na mônada, só se pode se escolher seguir ou não aqui embaixo nessa graduação. Ok? Então, assim como eu estava falando no grupo, um profissional não pode mudar as decisões, né, da Organização Médica de Saúde, a OMS, no caso no Brasil, não pode mudar essas decisões, né? Há um código de conduta, um código de ética. Ele pode escolher seguir ou não. Pode ser arbitrário ou libertário, né? De ensinar a pessoa, como eu estava falando, um terapeuta como eu pela minha ética, eu não acho adequado eu pegar a minha energia e passar para os outros. O que eu faço? Eu gratuitamente eu passo, né? Por exemplo, tem amigas que têm filhos, eu ensino elas a fazer reiki sobre elas mesmas e seus filhos. Porque ninguém mais que uma mãe, em relação ao filho, conhece a sua alma. Entendeu? Os sentimentos, como é que se comporta aquela alma dentro daquele corpo. Então a mãe é a coisa mais próxima, tanto é que ela gera e pare, ela traz a luz, então ela tem essa autonomia. Porque se eu sou muito ansioso, se eu aplicar um reiki nos outros e não ensinar eles a fazer por si mesmo no nível das suas capacidades, eu posso praticamente jogar minas, né, cavalos de Troia, nos auras daqueles meus pacientes. E se eu sou muito passivo, muito acomodado energeticamente, a minha energia nem chega lá. E nem se eu estiver próximo da pessoa. Às vezes pode ser que eu esteja mais em descrécimo do que a própria pessoa. Que até a gente, por isso que a importância de ver para crer, São Tomé era o cientista entre os 12 de Cristo, né? E a gente também criou quem é que fez essa imagem deturpada de Tomé? Os ditos que sempre existiram, os acadêmicos de cada época, os religiosos de cada época, os políticos de cada época, ok? E as tradições, né, familiares. Então aqui tem umas perguntas dessa irmã, que eu vou linkar com isso. Então quer dizer, baseado no tudo é mental, se eu sou esotérico, eu vou achar, eu posso mudar tudo. Só que tem uma coisa, eu não resolvi ainda decisões de vida passada. E também escolhas. E hoje eu só posso escolher ou viver bem com esse resíduo, né, com esse detrito de vidas passadas. E geralmente, gente, ó, a gente não suportaria todas as vidas pagar numa. A gente só paga a da esquerda, vamos dizer, em direção ao passado. A gente paga a contígua a essa atual, para a gente poder pagar. A gente vai pagando por prestação, conta gotas. A gente não tem como tu pagar toda uma vida. Imagina, quantas vezes você foi assassino e foi bonzinho. Se você tivesse sido sempre bonzinho, você não aguentaria aqui. Viria todo o Dharma.
né? E você explodiria de amor. Se você tivesse sido só mal, a sua vida seria uma desgraça dentro de desgraça ao quadrado. Então você vai pagando sempre a última. A última, a atual, paga a última. Depois a próxima atual paga essa. E vai indo para você suportar, ok? Então você não consegue mexer nisso. Que você pode fazer, porque isso é uma decisão, né? Já foi assinado, karma. O que você pode fazer dentro do tudo é mental é bem viver com isso ou mal viver com isso. Essa é a sua escolha, no afunilamento de manifestação. Porque senão seria o vendedor vendendo o produto da empresa, ele representando, ele vinha criar regras dentro do produto e preços adicionais dentro do produto. Isso seria arbitrariedade e um crime contra a empresa. Então você não tem essa autonomia, a não ser o dia que você se torne o diretor da empresa. Trabalhe bastante para que a empresa lhe respeite e você se torne o ambiente da empresa, né? Assim reintegra a natureza. Isso estou falando com comparação do baixo com o cósmico. Aqui a irmã em questão pergunta: até que ponto somos assediados ou somos obsessores? Vou responder uma de cada. Agora vai entrar a questão da possessão, da influência. Veja, eu sempre cito o VC. Não entra dois no mesmo VC, né? No troninho. Tem que sair um e entra outro. Às vezes, sai e fica abandonado o VC. Aí é a questão patológica, anímica, que isso aí só o médico extrafísico, o médium, né, conhece esse processo. Em que você não tem mais a mente murcha. Imagina um balão, onde você é homem por excelência no balão. Fura ou murcha. O que acontece? Há espaço vazio para se preencher com outra coisa. Então, como não pode ter espaço vazio, outra mente, outra coisa pode entrar naqueles espaços atômicos já desocupados. Isso nós vamos chamar de possessão, né? É uma sessão pós a perda, né? É uma atividade após a perda de algo que desocupou o espaço. Então, ocupa aquele espaço porque está desocupado. É como uma casa abandonada, você pode dominá-la por uso capião, ok? Seu corpo acontece a mesma coisa. Só o corpo, que lá na alma não tem como, você penetra numa alma, você transpassa ela, então você não consegue ficar dentro dela, você não consegue, entendido? Porque lá é tudo disperso, campo unificado. Você não consegue ser o outro lá, mas pode plasmar a imagem do outro, tudo mais em você. Aqui não, você olha por uma máscara social, um corpo, uma personalidade, você pensa que aquela pessoa está sendo ela e ela não tem mais a mente, né? Só ficou, por exemplo, o astral para poder ainda ter atividade, né? A bateria extra do corpo, né? Tem um vital, um etérico e um corpo aparente. Então, tem dois tipos de possessões, né? A questão aqui está falando de assédio, extrafísico e psicológico, né? E obsessão. Tem uma obsessão superior que é permitida, por exemplo. Muitas vezes eu falei, eu sabia que estava encostado, porque eu estava com a alma dentro do corpo, estava encostado em mim, Antônio de Carvalho. E eu falar exatamente o que ele, né? É como um amigo falando no meu ouvido. Ele não está dentro de mim, ele está próximo, está encostado. Se agregou ao meu aura, me deu algumas dicas. Pode acontecer também com qualquer outro, com Jesus, com Buda, né? Você estar possuído, mas não possuído, você está encostado. Por isso que é o sentido, né, para quem não entende o africanismo, encostado não é possessivo, não é estar possuindo. Eu estou ditando, né? Meditação também é um encosto. Vamos dizer, algo vem próximo de mim, encosta em mim e começa a meditar verdades ou mentiras. Então, essa obcecação, ela tem que ter espaço. Então, por exemplo, se você acredita tem essa crença limitante de que a influência é sempre de fora e você não tem abertura para isso, é preciso espaço para algo entrar em você. Então, quer dizer, você deixa, né? Você criou meios para, né, foi limpando a casa para entrar mais sujeira ou mais, por exemplo, riqueza, ok? Depende, porque tudo é polar, vai depender de você. O que você deixa entrar?
que às vezes vocês nem precisa deixar, né? É espaço vazio, é que nem o ar arroga. Por isso que os signos do ar, até inclusive, são chamados de arrogantes. Eles vão entrando mesmo. O ar tem espaço para entrar, ele entra. A água também. Então, obsessor é aquele que ele tem o produto e tem a demanda, né? Você atrai isso porque você simpatiza, né? É simpatizante. Senão não acontece, é blindado, você está fechado. Também não dá para fechar todo o corpo, porque se você fechar todo o corpo não entra coisas boas também. Imagina, algo sem poro, sem nada. Uma vez me veio uma ideia, né, lá do plano causal, do mundo, né, que filtra as ideias para chegar aqui na mente, no mental, que já é bem próximo do físico, mas ainda está distante. Eu queria fazer uma roupa impecável da imortalidade. Vejam bem. Sem poro, sem nada. Teria que ter sistema de ventilação, sistema para defecação, para você viver dentro daquela roupa para proteger o corpo. Para esses eu ia ganhar muito dinheiro, acredito, ia ter muito sucesso com esses que vivem por sobrevivência, né? Eu mesmo não iria usar a minha criação, porque eu vi falhas. Imagina eu tapar totalmente, proteger totalmente o corpo, mas o corpo por dentro já tem bactérias. Ele se autocontagia de dentro para fora. Imagina você ficar trancado numa roupa dessa. E o que um delitoso faria com uma roupa dessa? Poderia, né, pegar aqueles que não têm a roupa, colocar fogo no mundo e não ser pego, porque ele é a prova de bomba, a prova, né, uma roupa que sobrevoa os ares, né? Tem como uma espécie de drone nos pés, é todo um projeto. Eu nem era para estar revelando isso, porque é ultra secreto. Você pode cair em mãos erradas, ou na mão de plagiadores, e acabar fazendo de qualquer forma. Mas como eu sou transparente, eu falo. Então não dá para fechar tudo. Nem o corpo, nem vir com, né, com equipamentos, com ainda idealizações externas para proteger esse corpo, porque ele não é perene, né? Ele é fugaz, não adianta. Ele vai morrer dentro da roupa da imortalidade. Nesse caso, dessa minha ideia maluca, mirabolante, para quem achar. Como nossas emoções influenciam o nosso entorno? A nossa emoção é emulsão, né? Ela é uma distorção de cores ou harmonização de cores. O que vai acontecer? Que tu vai dar coloridos no teu aura, conforme a tônica da tua intenção, que parte lá de dentro. E o que é a intenção? Quem é que intenciona? A personalidade. Só que ela não decide nada, ela escolhe estragar tudo ou melhorar tudo. Que é uma energia. Personalidade, gente, não é nenhum dos 7 corpos. É uma energia. É esse próprio calor do corpo. Ok? Quando você está corpo quentinho, personalidade. É a própria goma que faz o corpo existir. Então por isso que o corpo é o mais maia dos maias. Porque a personalidade é uma distorção da verdade. Você não é esse nome, você não é isso que você vê no espelho. Só que ele assegura com esse calor vital, esse desdobramento do vital para o físico, esse calor, né, essa vitalidade, essa energia, né, de estar respirando, energia celular, tudo isso tudo é personalidade. É a máscara das máscaras. Então, como nossas emoções influenciam em torno. Por exemplo, se o outro é chorão, você está chorando, ele vai chorar junto. Se o outro é muito racional, ele é frio, ele vai dizer, ah, bobageira, por que você está chorando? Ok? Então sempre tem que ter ecos. Não tem como entrar uma coisa onde não há espaço. Senão transborda e nem entra. Quando alguém é doador, depende. Por exemplo, eu estava falando, eu gosto de passar a informação. Você pode doar informação. Ou você pode doar as suas próprias crecas ou virtudes e fazer bem ou mal lá para o outro. Mas é muito mais adequado, então, tu dá a informação para ele mesmo fazer com as suas próprias energias. Aí ele se doa a si próprio, né? E se perdoa, né? Doa além e perdoa aos outros. Quando alguém é sugador, por exemplo, sugador da coragem de alguém, dizer, viagem astral é coisa de maluco, coisa do diabo, brincadeira de criança. As pessoas, se são adultas, elas vão se ofender com isso, elas não vão querer ser crianças, né? Insensatas. Porque elas se acham muito maduras, muito adultas, muito seguras.
E também não vão tentar, porque é perigoso, porque foi perigoso para um, então ele taxa um decreto, estacas aonde não lhe pertence, ok? E tudo, a religião faz isso, escola iniciática, que não deve, que isso, que aquilo, que dentro da limitância não pode ter mais não deves do que já tem. Senão a gente, seguinte, a gente vai deixar a matéria física mais cristalizada que já é, não era nem para ter cristalizado tanto, a gente passou dos limites, a gente paga um carmão, né? Não é carmão de muita calma, um carmão mesmo, gente, ok? Por isso que é permitido existir o astral inferior, o físico inferior, que é a criminalidade urbana, né? As periferias, por quê? E o mental inferior com pensamento negativo, nessas três partes, por quê? Porque a gente merece. A gente não pode estar fazendo coisas aí, decidindo coisa em cima da decisão, sendo que o máximo que a gente pode fazer é escolher, né, aceitar ou escolher não seguir. Porque a regra, as leis cósmicas, tá, não são as leis aqui de baixo. Você pode estar seguindo as leis aqui de baixo e não seguindo as leis divinas. Que é as leis táticas, a lei da polaridade, a lei da atração real universal, a lei das músicas das esferas, né, do ritmo, ok? Das correspondências. Você não vê isso. Então, quer dizer, você está sendo arbitrário, depois paga o preço necessário. E você não vê, você acha que é um Deus externo, que é uma sociedade, que é um olho grande, que é uma inveja, né, que é o outro, sempre terceirizando. Então, quando alguém é sugador, é, por exemplo, quando você quer ter razão sem ter razão, tá para, né, sair por último e desligar a luz dos outros, daí o outro tropeça e você nem depois ergue a mão para ajudá-lo, né? E suga a dissertação, aquilo que você não compreende você distorce, né, antes de compreender e tapa a boca do outro. Isso é um sugador, é um vampiro psíquico. Podemos fazer coisas que não queremos pelo simples fato dos pensamentos de outra pessoa e nossa volta, tipo ciúme, raiva, ira, inveja. Como explicar essas pequenas sensações que nos influenciam no dia a dia? Você jamais vai ser influenciado por um ciúme, uma raiva, uma ira, uma inveja se você não tem isso dentro. Você é a mesma coisa. Eu hoje, nessa vida, eu nunca fui violento. Essa noite eu tive acesso a 3 vidas. Ok? Numa eu era médico e cometi um erro médico. Por isso que hoje, eu sabendo disso, que é possível, porque eu descobri isso em mim, porque é raro, é humano, eu questiono a medicina tradicional. Já fui um iniciador, um sacerdote e também não tive muito caráter. E também já fui um agente da lei e abusei da autoridade. O que acontece? Eu hoje não sou nada disso. Mas eu não consigo mudar as consequências disso. Então, quer dizer, a decisão da lei foi karma. E agora o que eu posso escolher e não decidir, porque decisão não é escolha, seria como dizer que mente é cérebro e vida é o mesmo que existência. Não é. Existência é a insistência da vida em manifestar. Tá? Porque a consciência jamais se manifesta, ela cria representantes comerciais. A mente não é o cérebro é apenas uma base para aqui chegar o tudo mental filtrado, que não pode ser tudo mental quando a karma. Senão, eu penso, eu quero acertar na bolada na Mega Sena porque eu tenho um mental muito forte, eu sou muito decidido, né? E a lei da atração vai estar... Não, o karma vai filtrar isso. A não ser que você tenha dharma, né, por deveras, mas você não estaria aqui se tivesse tanto dharma. É aquilo que eu falei, você nem suportaria. E você também não suporta as coisas de baixo. Então a gente não suporta nada. A gente é insuportável, né, para tudo. Então eu acertaria na Mega Sena, eu teria saúde plena, eu teria aquela mulher dos meus sonhos e o homem, né, dos sonhos, né, no caso da mulher. Teria casa, apartamento, carro, tudo. Eu dominaria o mundo e eu conseguiria viver na Lua, em Marte. Tem uma mulher, por exemplo, nos Estados Unidos que comprou a Lua, ela não pode ir lá. Então, quer dizer, ela não tem livre-arbítrio. Ela tem liberdade condicional, ela tem liberdade de comprar, mas não pode ir. E fisicamente não se pode mesmo permanecer lá. Mas se ela pegar o veículo astral dela, não precisava nem ter comprado a Lua. Tá entendendo? A gente tem que colocar o que pode, o que não pode dentro do pode e não pode. Dentro das decisões e escolher o que fazer.
porque decisão não é escolha. Então, Andréia, se você, perdão, tive que falar o nome, ciúme, né, do outro não vai lhe afetar se você já não foi ciumento. É como o exemplo que eu falei, eu já fui violentão, hoje eu apanho na cara, tanto das dissertações dos outros que me tapa a boca, eu tenho insucesso e tudo mais, também já fui agredido fisicamente, porque é o meu karma, porque eu fiz. Mas eu não fiz nessa vida, tá decidido. Você tem que passar pela mesma coisa que você desencadeou. Então, se você recebeu ciúmes, é porque você é ciumento. Se você recebeu raiva, já foi raivoso, nessa ou noutra vida. Ira, a mesma coisa. Inveja, que é inver, né? Não ter visão dentro. Então, você não está olhando claramente. Você não vê que o que você tem é tão importante quanto o que o outro tem. Então, você tem isso dentro. Jamais vai ser diferente, né? Como a história do brasileiro que foi para o Tibete, foi já se justificando, porque o brasileiro está sempre na defensiva. Não, não fui eu não sei quem fui, né? Aí fala, abre a boca, fala demais, muito fofoqueiro o brasileiro, né? Ele gosta muito da falácia, não sei como é que pode ser o povo do futuro, segundo a eubiose. Ele pega, já entrega o ouro pro bandido. Só que não era um bandido, era um monge, né? Santo. Ele diz, o brasileiro é assim, assim, assado, vocês não têm repúdia do brasileiro? O mestre fala assim, não, porque a gente não sabe o que é o brasileiro. A gente não tem o que o brasileiro tem dentro da gente. Como é que eu vou saber? Eu não tenho nada contra, sente aí, vamos tomar um ginseng, né? Juntos, brasileiros e tibetanos, sem problema. Nós não temos nada contra você, porque a gente não tem o que vocês têm, que você está justificando aí. Entendido? Então, como explicar essas pequenas sensações que nos influenciam no dia a dia? É você, né? É você. Tudo é você. Nada é o outro. Porque se for o outro, ainda é você. Só que é você experimentando outro. Então, como você só tem escolha de arcar com as decisões da sua mônada em você, então você é culpado de tudo, ok? Aonde? De aceitar ou não aceitar, escolher aceitar ou não aceitar, porque decidir a sua mônada decidiu, seu karma e seu dharma. Você não decide nada, só executa. Como não envolver em pensamentos alheios? Olha, para você não se envolver em pensamentos alheios, apesar que eu não creio que é bem assim, que sempre é um pensamento consoante com o seu, seja como o óleo. O óleo é mais leve que a água, com as águas da vida, com o vale de lágrimas. O óleo não se mistura com água, mesmo estando por ela tocada. Ainda flutua. Seja leve, é a escolha que você pode ter, ser óleo sobre a água, ok? Então ela diz que hoje acordou com esse questionamento, né? Então, você tem sentimentos que não fazem parte das nossas vidas, mas de repente nos vemos envolvidos em situações e depois questionamos, por que isso? Não, amiga, não tem sentimentos que não fazem parte da nossa vida, ok? E hoje na minha vida passada eu vi o quanto eu consegui reintegrar, não foi uma experiência causal, eu me envolvi. E eu vi outro ser, eu tinha outro corpo mais alto, diferente, loiro, às vezes era índio, às vezes era médico, às vezes era, né? E como é que eu descobri que aquilo era uma vida passada minha? É a mesma coisa. Gente, é uma dica que eu vou dar para vocês quando se deter, vocês detectar, e eu não sou o primeiro que diz isso. Só que eu senti uma coisa bem diferente, diferenciada e ímpar, que é como, por exemplo, se você tem cicatriz, você prevê, sente sinais elétricos na cicatriz quando vai estar para chover. Então ali a gente sente aquela emoção, aquela coisa de como se fosse agora, como se aquilo estivesse sendo revivido no presente momento. É na hora do ato, em flagrante, entendeu? E você sente aquela energia que você sentiu naquele momento. Você sente exatamente igual. É como um sinal na cicatriz anunciando chuva, dizendo vai acontecer ou está acontecendo. É a mesma coisa um êxtase. Você sabe quando você esteve diante do espiritual. E você sabe quando você está no desdobramento astral. Você sabe quando você está no desdobramento mental, assim como você sabe quando você está num desdobramento físico. Que é isso aqui, a vigília. Ok? Então nada que acontece, amiga,
é departado do sentimento humano. Se está acontecendo em você, e você é humano, porque para o humano é para acontecer. Não há como decidir fugir. Há como escolher bem viver ou mal viver. Paz vivencial a todos.